Olá, irmãos, bom dia. Graça, paz e saúde sejam abundantemente derramados sobre a sua vida, sobre a sua família e, consequentemente, sobre a sua missão nesse mundo. Amém? Estamos felizes de poder estar com vocês aqui nessa manhã de domingo, escola dominical, classe única, que tem por objetivo discutir o trabalho missionário, a perspectiva das Sagradas Escrituras e sobre o tema Somos um em Cristo Jesus. Desde sexta-feira, estamos refletindo sobre como a unidade da igreja é importante para o cumprimento do trabalho missionário. E isso a partir do reflexo da própria unidade da Santíssima Trindade no cumprimento da missão do próprio Deus. Dizíamos na sexta e ontem que a glória de Deus demandou de Deus a missão de se revelar à humanidade, à criação, a tudo e a todos. E Jesus, como um modelo perfeito, encarnou-se para nos demonstrar como é que funciona essa consciência missionária, essa vida missionária, essa perspectiva missionária a partir do nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, com o nosso próximo. Por isso, eu gostaria de abrir as nossas Bíblias, convidá-los a abrir as suas Bíblias no capítulo 17 de João, e o trecho da nossa meditação nessa manhã é do verso 20 até o verso 23. João 17, a oração sacerdotal, a oração suma, a oração de Jesus, o segundo Pai Nosso, a chamada também oração mestra. João 17, do verso 20 a 23, é o trecho da nossa meditação nessa manhã. E aí nós alinharemos isso à perspectiva dos sinais dos tempos. Como é que essa visão da necessidade de unidade no sentido vertical, ou seja, para com Deus, e no sentido horizontal, para com o nosso próximo, o nosso irmão, o sentido de corpo, o sentido de igreja, nos leva inevitavelmente à unidade no cumprimento da missão, e como isso é um dos sinais dos tempos, um dos sinais da manifestação do reino de Deus, da proclamação do evangelho da graça, geracionalmente, no nosso caso, na nossa geração, até os confins da terra. Sabendo nós que existe aí um grande número de ainda não alcançados pelo evangelho, inclusive no nosso próprio país, inclusive na nossa própria realidade. Obrigado, meu irmão. Na nossa própria realidade, vocês estão muito próximos dessa realidade, aqui da floresta amazônica, das tribos indígenas. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem enfatizado nesses últimos anos, através da APMT, a importância, por exemplo, de uma das vertentes do trabalho missionário que ainda precisa ser cumprido, que é a tradução das Sagradas Escrituras. Pois das mais de 300 línguas das tribos indígenas da região amazônica, só existem 4 Bíblias completas. 4 Bíblias completas. O que se propõe para nós como um grande desafio, uma vez que nós não podemos mais ter a ingenuidade de achar que a gente vai chegar lá nas tribos indígenas da região amazônica, ensinar o português para os índios e aí evangelizá-los. Isso hoje seria considerado neocolonialismo e, portanto, uma imposição, e seria inaceitável. Uma boa parte dessas línguas que precisam da tradução das Escrituras, elas são ágrafes, ou seja, elas não têm um idioma grafado. Nesse caso, o missionário precisa ser preparado, inclusive linguisticamente, para chegar lá na tribo, ouvir o idioma, encontrar no Código Fonético Internacional a melhor construção fonética para aquela letra, para aquela consoante, para aquela vogal, se é um A,
Ain, e assim por diante, e aí construir um alfabeto. Construído o alfabeto, o missionário vai precisar, por exemplo, construir um dicionário. Construído o dicionário, demanda-se uma gramática. O missionário vai precisar construir uma gramática. Tendo o alfabeto, o dicionário e a gramática, o missionário passa a necessitar de alfabetizar os índios no próprio idioma deles, ensiná-los a ler e escrever no idioma do coração deles. E aí, depois de feito isso, o missionário vai poder iniciar a tradução do Novo Testamento. Iniciada a tradução do Novo Testamento, o missionário vai começar a evangelização do povo. E, paralelo a isso, ele vai iniciar a tradução do Antigo Testamento. Agora, como nós estamos em escola dominical, eu quero fazer a seguinte pergunta. Vocês acham que isso tudo é tarefa para opção A, 3 meses, opção B, 6 meses ou opção C, 9 meses? Quem acha que é a opção A, levanta a mão. 3 meses para cumprir essa tarefa. Ok, joia. Ninguém. Quem acha que é a opção B, levanta a mão. Isso pode ser feito em 6 meses. Ótimo, vocês estão muito bem. Ninguém levantou a mão. Opção C agora. Quem acha que em 9 meses é possível fazer isso? Na verdade, a melhor resposta seria a opção D. Nenhuma das respostas acima. Por quê? As estatísticas mostram que essa é uma tarefa em média de 40 anos. 40 anos nesse processo todo. Assim sendo, a Igreja Presbiteriana de Jaru, já como avançada na sua consciência missionária, e é isso que a gente vai começar a perceber a partir de hoje, que o papel da Igreja Presbiteriana de Jaru já não é mais aprender o beabá de missões, mas se tornar uma influenciadora, uma disseminadora da ideia e do ideal missionário a outras comunidades que estão ao redor. O papel, o paradigma de vocês e para a existência dessa igreja passa a mudar de receptor da ideia de missões e passa a ser transmissor da ideia de missões. Ou seja, discipular outras igrejas, ensinar outras igrejas a caminhar em missões da maneira que vocês estão caminhando. E como vocês são já responsáveis, já caminhando por um amadurecimento em sua consciência missionária, deveria ser um posicionamento oficial já da igreja nessa hora, nesse momento, de começar a preparar os pequeninos para o cumprimento dessa tarefa. Porque uma pessoa adulta dificilmente, uma pessoa com 20 anos de idade, dificilmente vai poder cumprir esse calendário, esse cronograma. Porque se ela tem 20 hoje, bota mais 40, o trabalho vai chegar ao montante de 60. Isso é muito interessante a gente pensar, porque pensar o trabalho missionário da igreja significa pensar também o futuro da igreja. Se há uma coisa que vocês não podem fazer, é se acomodar. Dizer que nós somos uma igreja missionária, nós, pela graça do Senhor, temos uma consciência missionária e louvado seja o Senhor, caminhamos em missões. Porque esse cenário aqui e agora pode não ser o cenário dessa mesma igreja em 20 ou 30 anos. Que é o que está acontecendo. Muitas das igrejas presbiterianas que nós viajamos e visitamos com o Projeto Gaio, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele no culto de hoje à noite, que é esse projeto nosso, meu e de Célia, de visitar para divulgar, conscientizar, mobilizar, treinar, em promover o engajamento da igreja na obra missionária. Essas igrejas que estão sendo visitadas hoje, algumas delas já foram igrejas missionárias no passado. Então, essa visão missionária do coração da igreja precisa ser um processo cíclico e também geracional.
que atinge a todas as gerações da igreja. Ou seja, é seu dever a partir de agora, como resposta a essa conferência missionária, em unidade de propósito, começar a trabalhar e preparar a consciência missionária da Igreja Presbiteriana de Jaru no futuro, quando vocês não mais estarão aqui. Por isso que é tão importante a gente ensinar missões às crianças. E aí a gente vai voltar aqui para o nosso texto e vamos ler o verso 20 a 23 do capítulo 17 de João, do Evangelho de João. João 17, de 20 a 23, começa dizendo, Jesus orando, continuando a sua oração, né? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste. Amém. Bendito seja o Senhor e bendita seja a palavra do Senhor, que por si só já fala aos nossos corações. Amém? Queridos irmãos, nós estamos percebendo que a igreja, no cumprimento da sua missão, ela imita Deus no cumprimento da missão do próprio Deus. Deus, como uma unidade coesa de propósitos, intenções, alvos e objetivos, decidiu, desde a eternidade, se revelar à sua criação. No contexto cultural humano, Deus decidiu se revelar a todos os povos, e isso geracionalmente, desde o começo da história da humanidade até o fim. E ele o faz com sucesso através de um segredo muito interessante. E esse segredo, que é o tema da nossa conferência missionária, é a unidade. Deus em unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cumpre esse projeto estabelecido no coração deles de se revelar aos seres humanos, de se revelar à criação, de se revelar aos homens criados à imagem e semelhança dele. Mas a grande graça dessa revelação é que a salvação em si vai ensinar aos homens que a ideia de corpo é muito mais importante do que a gente imagina. De que a ideia de fazer parte, de que todos nós precisamos cooperar num objetivo único, é, na verdade, o grande poder motivador da igreja e que faz a igreja de Cristo caminhar em triunfo, apesar de todas as dificuldades e limitações. Assim, a igreja tem sido desafiada a imitar o próprio Deus, vivendo em unidade, a partir da base que é Cristo Jesus. Por causa dessa base única e comum que temos, que é Cristo Jesus, nós, apesar de toda essa diversidade, podemos ser um e agir como um, em propósito e intenção de fazer cumprida a missão por o qual Deus nos chamou, de anunciar Cristo, o Evangelho, a todas as nações. E que esse é o grande desafio da igreja. É por isso que na continuidade da oração, agora no verso 20 e 21, a primeira coisa que a gente vê, né, é a unidade
é a necessidade de unidade não apenas para os presentes membros do corpo, mas para os futuros membros do corpo. E isso é algo que a gente tem que pensar. Eu adoraria que Jesus voltasse hoje à tarde ou amanhã de manhã. Eu adoraria. Mas a igreja sempre desejou isso. A parúzia, que é a ideia da volta eminente de Cristo, sempre esteve aí. Para os apóstolos, Jesus voltaria hoje à tarde ou amanhã de manhã. Para a igreja primitiva, também. Para os pais da igreja, da mesma forma. Durante a Idade Média, aquele remanescente fiel que Deus preservou tinha a mesma perspectiva. O Senhor Jesus vai voltar logo, ou hoje à tarde ou amanhã de manhã. Os pré-reformadores mantinham essa convicção. Os reformadores continuaram nessa convicção. No movimento das missões modernas, em alguns momentos da história, a volta de Jesus foi inclusive associada à proclamação cultural e transcultural do Evangelho, o que é um problema. Não faça isso. Associar a volta de Jesus ao trabalho missionário da igreja. Dizer, vamos pregar o Evangelho a todos os povos para apressar a volta de Jesus. Isso não pode ser feito. Porque quando a Igreja Presbiteriana de Jaru perguntou a Jesus sobre o fim do mundo, Jesus disse para a Igreja Presbiteriana de Jaru que não era competência dela pensar sobre isso. E que ela tinha uma outra competência. E que devia focar nessa outra competência, que é o testemunho local e global do Evangelho. Aí você vai dizer assim, ué, mas pastor, onde é que está escrito que Jesus falou isso, que a igreja de Jaru falou isso para Jesus e que Jesus respondeu dessa maneira? Está lá na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Jesus dialogando com a igreja presbiteriana de Jaru sobre o fim do mundo e a obra missionária. Quem achou, lê aí para a gente, já que nós estamos em escola dominical. Atos 1, versos 6, 7 e 8. A pergunta, a resposta e o desafio. Lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Perceberam? Viu como esclarecedor foi esse diálogo entre Jesus e a igreja presbiteriana de Jaru? A igreja pergunta, depois da ressurreição dele, é normal, será esse o tempo de restaurardes o reino a Israel? É agora o fim do mundo? É agora que cessam todas as coisas? Jesus diz, educadamente, não te interessa. Você não deve se preocupar com isso. Isso pertence à economia do Pai. Quem define o calendário da volta é o Pai. Agora, preocupe-se com o que te interessa. E o que te interessa é, verso 8, dois conceitos nesse verso 8 para a igreja presbiteriana de Jaru. Progressividade e simultaneidade. E esses dois conceitos no verso 8, eles ensinam ou respondem à pergunta que eventualmente você possa estar fazendo aí na sua cabeça e no seu coração. Para que ir aos confins da terra pregar o evangelho se aqui tem tanta necessidade? Por causa dessa progressividade e simultaneidade. Jesus disse, Igreja Presbiteriana de Jaru, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jaru, como em Rondônia e no Brasil e até os confins da terra. Percebeu? Progressividade e simultaneidade. Não é para fazer aqui em detrimento de lá,
ou seja, só pregar o evangelho localmente, e não é para pregar o evangelho lá e esquecer de pregar o evangelho aqui. A igreja foi capacitada por Deus para agir de modo progressivo e simultâneo. Da mesma maneira que vocês pregam, vivem o evangelho, testemunham Cristo aqui, também testemunham Cristo lá nos confins da terra, através do engajamento da igreja na obra missionária. E é por isso que isso está conectado com o texto, porque dá a ideia de continuidade geracional, de uma geração cooperando com a outra geração. Porque se Jesus não voltar hoje à noite ou amanhã de manhã, o trabalho continua aí, para ser feito. Se houver uma próxima geração, o trabalho continua aí, para ser feito. Enquanto houverem homens na terra, haverá a necessidade da proclamação do Evangelho. Mesmo porque o Evangelho atende a dois propósitos. Sempre, ele nunca volta vazia. Ele tanto salva quanto condena. Então, como a gente não sabe quem é eleito e quem não é, quem tem X na testa, o eleito não vem com X na testa, a gente prega o Evangelho indiscriminadamente, crendo que o Senhor trará para si, pela sua providência, aqueles a quem Ele escolheu para a salvação e para a vida eterna. Por isso Jesus ora não apenas pelos discípulos presentes, nessa passagem no verso 20 e no verso 21, mas Ele ora também por todos aqueles que crerão nele, para que eles sejam marcados pela unidade. Porque a principal característica de uma igreja verdadeira é a unidade. A segunda principal característica de uma igreja verdadeira é um engajamento na obra missionária, ou seja, consciência missionária. Unidade e consciência missionária. Agora, quer fazer uma avaliação? Visita na sua cabeça aí todas as igrejas que você já viu, conheceu ou ouviu falar. Como é que você vai diferenciar uma igreja verdadeira de uma igreja que não é verdadeira? É simples, por esses dois parâmetros. A igreja verdadeira precisa ser marcada por um profundo sentimento de unidade, porque esse sentimento é presente no núcleo da própria Trindade, e ele não pode ser ausente da vida da igreja. Da mesma maneira, a consciência missionária, a consciência da necessidade de revelar Deus a todos os homens é a segunda característica. Se falta uma dessas duas características, você pode crer que ou não é uma igreja, é um ajuntamento de gente, ou é uma igreja problemática, uma igreja com sérias dificuldades, porque o cerne, o núcleo da igreja, ele não está presente, ou ele está presente apenas em parte. Por exemplo, a igreja tem unidade, mas não tem consciência missionária. Ou tem consciência missionária, mas não tem unidade. De qualquer maneira, ou na unidade sem missão, ou na missão sem unidade, nós temos um processo quebrado. Não é possível alcançar o potencial da igreja sem esses dois elementos, unidade e consciência da missão. Por isso Jesus faz essa oração. E é interessante perceber que Jesus, ele ora preventivamente, coisa que já havia acontecido nas Sagradas Escrituras em uma pessoa muito específica e que a gente nem sempre pensa na profundidade da espiritualidade dessa pessoa, que foi Jó. A gente não costuma pensar profundamente, teologicamente em Jó, mas Jó levava o relacionamento dele com Deus tão a sério, mas tão a sério, que ele pensava na possibilidade dos filhos dele pecarem. Olha que exemplo de pai temente a Deus. Olha que exemplo de pai temente a Deus. Talvez os meus filhos, quando se reunirem para festejar, eles pequem contra o Senhor. Então eu vou sacrificar preventivamente. Ele não apenas pedia a Deus preventivamente pelos filhos dele,
pelos pecados que os filhos dele ainda não haviam cometido, mas que talvez pudessem cometer, mas como ele sacrificava, ou seja, ele invocava o perdão do Senhor por qualquer um potencial pecado na vida dos filhos dele. Já pensou se nós resolvêssemos como pais hoje dar uma de Jó? Orar preventivamente pelos nossos filhos? Clamar ao Senhor pelo perdão dele para os nossos filhos, mesmo que eles ainda não tenham pecado? Como isso iria refletir a nossa própria espiritualidade? Como isso definiria o nosso temor ao Senhor como pais que somos e, consequentemente, filhos de um Pai espiritual? Pois Jesus retoma essa ideia e vem orar preventivamente por aqueles que estão no futuro. E aí no verso 21 nós temos o testemunho da unidade. A unidade dos crentes serve como um testemunho ao mundo de que Jesus foi enviado em missão. Percebeu? A missão ela é explicitada pela unidade da igreja. E só quando a igreja anda em unidade, ela é capaz de validar a ideia de missão no mundo. Caminhando com um único coração, devoto, piedoso, obediente e entregue a um único objetivo: fazer a vontade do Pai Celestial no mundo. Por isso que a ideia de unidade ela caminha tão fortemente apegada à ideia de missões. E em terceiro lugar, a gente chama a nossa atenção nesse texto como a unidade leva inevitavelmente à perfeição. E que isso é um processo mímico, ou seja, uma imitação da perfeição da própria Trindade. Lá no verso 22 e 23, nós vemos a glória que Jesus deu, aos discípulos como resultado dessa perfeita unidade que testemunha ao mundo o amor ágape de Deus. Porque quando a gente vive em unidade, a gente vive em amor. E não é qualquer amor, é o ágape, é o amor de Deus. E isso gera inevitavelmente o desejo daqueles que não conhecem esse amor de experimentar esse amor tal como nós o experimentamos. Perceberam? Olha que coisa maravilhosa é isso. E como esses dois conceitos, o de unidade e de missão, eles desencadeiam toda uma série de processos que por si só reforma a igreja. Por si só já desafia a igreja a um viver semper reformanda, do latim sempre se reformando. É o nosso lema, reformados sempre se reformando. Ou seja, reformados à luz das Escrituras, reformados à luz de uma consciência de que somos imitadores dos processos de Deus. Primeira imitação, o amor dele. Segunda imitação, a unidade que existe nele. Terceira imitação, a missão dele. O amor dele, a unidade dele e a missão dele. Aí nós temos o nosso amor uns pelos outros, porque ele deu o primeiro passo, é sempre assim. Deus sempre dá o primeiro passo. Nós o amamos porque ele nos amou. Nós o servimos porque ele nos serviu. Nós nos comprometemos com ele porque ele se comprometeu conosco. Nós experimentamos a unidade porque ele demonstra unidade em caráter, propósito, intenção, missão e assim por diante. Isso é algo muito revolucionário se vivido pela igreja. Isso tem o potencial para transformar o mundo se devidamente vivido pela igreja. E de atrair os homens à experiência desse amor vivo e verdadeiro.
Por quê? Porque o mundo vive em caos. O mundo, pela sua própria natureza caída e corrupta, degradada, está condenado a um processo cíclico de caos, desordem, dor, violência, morte, destruição e todo tipo de consequência do pecado. A única alternativa é essa injeção do amor de Deus, essa injeção da unidade que nós aprendemos com a Trindade, essa injeção de uma vida com um propósito no cumprimento da missão, a partir do exemplo da missão do próprio Deus, do próprio Cristo e, consequentemente, da nossa comissão. Mateus capítulo 28, do verso a 20. Então, nós entramos agora numa área muito delicada, que é os sinais dos tempos. Como é que a gente vai saber que é o tempo do fim? É simples. O tempo do fim é o contexto da proclamação do Evangelho. O fim é o contexto da missão da igreja. O fim não serve para nos desesperar. Vocês vão ouvir agora cada vez mais de rumores, guerras, morte, caos, violência, degradação da sociedade, desastres naturais e assim por diante. Tudo isso vai acontecer com cada vez mais frequência. Mas, reverendo Leonardo, o senhor é pessimista. Não, não é pessimismo. É uma leitura das Sagradas Escrituras. O mundo não está melhorando. O mundo só está piorando. Por quê? Porque ele não está se aproximando de Deus, ele está se distanciando de Deus. O mundo está chegando à conclusão que o homem é Deus. Daí a ideia de homo-deus. E essa ideia já é cada vez mais forte, inclusive na academia. O homo é sapiens e é também homo-deus. Ou seja, o homem no lugar de Deus, como aquele que formata a sua própria existência e o seu próprio destino. E o resultado disso, espiritualmente falando, a gente sabe que é um caos cada vez maior e uma degradação cada vez maior. E Deus vai permitir que isso aconteça, mas não para o nosso desespero, e sim para a nossa motivação, porque o contexto do fim é o contexto da proclamação do Evangelho. Por isso é tão importante entender a ideia dos sinais dos tempos. Issacar era uma tribo que tinha sido desafiada por Deus ou capacitada por Deus a ser aqueles que tinham a capacidade de discernir o tempo, de discernir as situações, de discernir as circunstâncias. Hoje, essa atitude de ser Issacar é cada vez mais necessária a uma igreja que não quer ser mais uma igreja no meio da multidão, mas uma igreja que, como a Igreja Presbiteriana de Jaru, se propõe a ser uma comunidade de fé relevante para o mundo que a cerca. Seja esse mundo Jaru, Rondônia, o Brasil ou até os confins da terra, como vimos lá em Atos capítulo 1, verso 8. Issacar tinha essa capacidade de ser os que entendiam os tempos. Eles tinham conhecimento do que fazer. Nós precisamos desse conhecimento, desse discernimento, desse retorno às Sagradas Escrituras, para ver as coisas acontecerem e, em vez de entrar em desespero, parar e pensar, não, isso já é Deus agindo no mundo. Qual é o meu papel? Ah, tá, pregar o Evangelho. Então vou pregar o Evangelho. Vamos lá, próximo. Será que nós somos como os filhos de Issacar, que entendem os tempos? Esse é o nosso desafio. O que a Bíblia fala sobre o final dos tempos? Uma apanhada de Mateus 24
vai mostrar das guerras e rumores de guerras e do caos e da desolação, e pai contra filho, filho contra pai, e os valores sendo invertidos, o certo passou a ser errado, o errado passa a ser certo, e fica essa confusão doida, exatamente do jeito que está hoje em dia. Exatamente do jeito que estão acontecendo as coisas hoje em dia. Entretanto, é interessante lembrar que Jesus vai dizer, não é o fim. Eu sei que a gente é acostumado a pensar que cada desastre natural e cada coisa que acontece, por pior que seja, faz inevitavelmente a gente pensar, é o fim do mundo, tá vendo? Olha só o que está acontecendo, meu Deus! Aí Jesus vai dizer, ainda não é o fim. Por que Jesus vai dizer isso? Por causa do verso 14, Mateus capítulo 24, verso 14, que vai dizer, e será pregado este evangelho do reino para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O contexto do fim é o contexto da pregação do evangelho do reino. Então, o contexto do fim é a motivação necessária para a igreja, para poder pregar o evangelho. Então, os sinais da volta de Jesus, de acordo com o texto de Mateus 24, 14, a gente está sem tempo para ler ele agora, mas você pode ler o capítulo 14, 24, até o verso 14 de Mateus, e você vai ver isso, são os falsos messias, quase não tem hoje em dia, né? Não, vocês já ouviram falar em algum falso messias? Quase não tem. Nós temos os falsos messias, guerras e rumores de guerras. Nós temos aí nação contra nação, fome, terremotos, tribulações, perseguição, um mundo cada vez mais impiedoso, um mundo cada vez mais frio, um mundo cada vez mais sem amor, e Israel se torna uma nação. Isso de acordo com o texto de Mateus, capítulo 24. Jerusalém entregue a Israel, e aí qual é o sinal do retorno? O sinal da volta de Jesus, as últimas palavras são, vão e façam discípulos de todas as nações. Qual é o sinal da volta de Jesus? A missão da igreja. A capacidade da igreja de entender a vontade de Deus e comunicá-la ao mundo. Por isso, o verso 14, e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O contexto da missão da igreja é coincidente com o contexto do fim. E aí isso nos leva a pensar, como estamos? Aonde nós chegamos em 2024, digamos assim, anos de evangelização do mundo? O que é que nós fizemos até agora? Se o desafio fosse levar o evangelho a todos os países, nós já poderíamos poderíamos considerar a tarefa da grande comissão cumprida, porque o evangelho já chegou a todos os países. O problema é que o mundo, as nações, no texto bíblico, usa a palavra a palavra grega etnê, que significa grupos étnicos. E dentro de um país nós temos inúmeros grupos étnicos. Só que na região da floresta amazônica são centenas de grupos étnicos. Então o desafio não é levar o evangelho a um país, mas é levar o evangelho a todos os grupos étnicos, a todos os povos, num contexto macro, num contexto micro, a todas as famílias da terra. Por quê? Porque João viu isso acontecer. João, em Apocalipse 7:9, alguém abre e lê para nós aí. João falando em Apocalipse capítulo 7, verso 9. Ele viu diante do trono gente de todas as etnias, adorando, bendizendo e exaltando o Cordeiro. Se João viu, é porque tem que acontecer, é porque vai acontecer,
com ou sem a minha ou a sua participação. E essa é a graça do trabalho missionário. Deus nos dá o privilégio, Deus nos dá a oportunidade de participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. Mas precisar de você e de mim, Ele não precisa. Precisar, Ele não precisa, mas Ele nos dá a oportunidade e o privilégio. Quem achou Mateus 24, Apocalipse 7, 9? João viu. Se João viu, é porque vai acontecer. Inevitavelmente, isso não depende de nós, depende do próprio Deus. Agora, se você pensar da seguinte maneira, então já que vai acontecer, eu não vou fazer nada mesmo. Aí sim, isso demonstra que você não partilha da natureza e do coração de Deus. É aquela mesma lógica do pecado, que o apóstolo Paulo vai dizer assim, então quer dizer que vocês estão pensando dessa maneira, onde abundou o pecado, superabundou a graça, nós vamos pecar ainda mais para que a graça seja maior ainda? O apóstolo Paulo vai dizer, aquele que partilha da natureza de Deus abomina o pecado. Se você pensar dessa maneira, que vai pecar para poder a graça ser ainda maior, isso mostra que você não conhece a Deus, não nasceu de Deus, não viu Deus e não faz a menor ideia de quem Deus é, porque Deus para você é uma ideia religiosa qualquer. Então a mesma coisa se aplica à nossa realidade. Então quer dizer que Deus vai salvar todos os eleitos. Isso é motivação não para eu não fazer, é motivação para eu fazer, porque eu partilho da natureza do coração missionário de Deus e quero ter o privilégio de participar disso que Deus está fazendo no mundo. Por isso, vamos continuar aqui nos slides. Como nós estamos? Aonde o Evangelho chegou? Já que o objetivo é alcançar todos os grupos étnicos do mundo. Quantos grupos étnicos existem no mundo? 17.400. São 17.400 grupos étnicos. Em termos de gente, em termos de pessoa, isso quer dizer pessoas. Isso quer dizer quantas pessoas? Não sabemos. Pode ser 1 bilhão, pode ser 2 bilhões, pode ser 7 bilhões e meio, uma vez que as estatísticas mostram que os evangélicos no mundo são mais ou menos em termos de 500 milhões de pessoas. São em torno, oficialmente falando, 2 bilhões de cristãos no mundo, 1,8 bilhão de muçulmanos, 1,3 bilhão de chineses, 1,5 quase bilhão de indianos. A Índia agora é o país mais populoso do mundo e assim por diante. Então, em termos numéricos, nós não sabemos de quanto é o número dessas pessoas, mas nós podemos usar a estatística para imaginar e para nos ajudar. Então, considerando o critério estatístico de que menos de 2% são discípulos e menos de 5% são atendentes, perceberam? Esse slide é muito bom. Do número de cristãos no mundo, menos de 2% são discípulos de Jesus, gente que nasceu de novo. E menos de 5%, ou seja, entre 2% e 5%, são pessoas que vão à igreja. Gente que vai à igreja, gente que está andando na igreja, gente que sabe a história de Jesus, gente que sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, gente que está cansado de ouvir a verdade do Evangelho, mas simplesmente não se posiciona, simplesmente não se entrega, ou vai deixar para se entregar no último momento, como muitas vezes eu vi acontecer quando trabalhava com capelania hospitalar. A pessoa, entre a vida e a morte, entrega a vida a Jesus, e aí o coração para de bater, a máquina aponta o fim da vida daquela pessoa, mas a gente pode dar graças a Deus que
que aquela pessoa, mesmo sem poder dizer, eu aceito, eu recebo, eu o confesso como meu único e suficiente Salvador, a gente vê o brilho do Espírito Santo na vida da pessoa. Tem gente que é assim, que leva a vida toda, mesmo na igreja, para ter um encontro com Cristo. Coisa interessante, né? E isso aparece na estatística. Entre 2% e 5% são atendentes. Então isso nos leva ao seguinte número, à seguinte estimativa numérica: 7.400 grupos étnicos no mundo para serem alcançados. Nós ainda não sabemos o número total desses 7.400 grupos étnicos no mundo que precisam ser alcançados pelo trabalho missionário da igreja, pela obediência missionária da igreja. Nós estamos falando de quê? 1 bilhão de pessoas? 2 bilhões de pessoas? 5 bilhões de pessoas? Não sabemos. Próximo. Olha que coisa legal. Os países com mais grupos étnicos não alcançados no mundo são, primeiro lugar, a Índia. Olha que coisa interessante. Justamente a Índia, que agora passa a ser um dos países mais importantes do mundo, porque os outros países investidores, na guerra comercial com a China, estão tirando as fábricas, tirando as indústrias, tirando as tecnologias da China, que se tornou uma oposição, e colocando na Índia, que é aliado. Então, ao que tudo indica, o país que vai bombar na próxima década, qual é? A Índia. E a religiosidade hindu, com os seus milhares de deuses, tende a influenciar o mundo. Isso é uma estatística muito, muito interessante. E a maioria dos grupos étnicos não alcançados está na Índia. Depois, no Paquistão, com 821 grupos étnicos. Depois na China. Depois em Bangladesh. Depois no Nepal. Qual é a similaridade disso tudo? Essa lista é grande, esses são só os principais. É que os maiores grupos estão na Ásia. Então o que a gente precisa fazer? Focar na Ásia. Porque não apenas os maiores grupos estão lá, mas na Ásia tem quase, se não mais, da metade da população da Terra. É muita gente morando num bloco geográfico. Próximo slide. Tendências positivas em missões globais. O que é que está dando certo no mundo? O crescimento do evangelicalismo. Agora, esse crescimento do evangelicalismo não quer dizer necessariamente um crescimento qualitativo, não é verdade? A igreja evangélica brasileira não está crescendo? O IBGE diz que está. Agora, isso é realmente crescimento ou isso é inchaço? Há um pesquisador, se eu não me engano, da USP, que quer entender o porquê é que os traficantes têm nomes de profetas do Antigo Testamento. E esse é o objeto de pesquisa científica dele. Ele quer entender que fenômeno sociológico faz com que os traficantes, os bandidos, os chefes do narco-estado que nós temos no nosso país têm nomes de profetas do Antigo Testamento. Chamam Isaías, Daniel, Ezequiel e assim por diante. A resposta é fácil. A resposta é: nós já temos uma geração de evangélicos nominais. Gente que até se diz evangélico, gente que até vai na igreja, gente que até se batizou, mas nunca nasceu de novo. Nunca teve um encontro com Cristo. E aí, como nós estávamos dizendo ontem, uma das principais características de Cristo na vida é uma vida de oração. Uma vez que a gente sempre via Jesus orando. Pensa em Jesus como um funcionário. Olha o que Jesus fazia. Acordava cedo e ia para onde? Orar. E aí ele começava o expediente dele, ia trabalhar. E depois de Jesus terminar o expediente dele, o trabalho dele, o que ele fazia? Ia orar.
então quer dizer que a cada começo e fim de dia, a gente encontrava Jesus, o Deus encarnado, segundo Adão e modelo perfeito para nós, orando antes de começar o dia e depois de começar o dia. Isso todos os dias. Ah, então tá. Já pensou que revolução seria se de repente o pastor Luiz Carlos resolvesse abrir a igreja a partir das 4 horas da manhã, para que os crentes pudessem vir à igreja para orar, oração das 4 às 6, e a partir das 6 da manhã toma um cafezinho e aí vai para o trabalho? Que revolução isso não causaria na vida da igreja se a igreja orasse antes de ir para o trabalho e depois de ir para o trabalho, exatamente como Jesus fazia? Já pensou o que aconteceria? O potencial disso é inimaginável. Inimaginável. Um exemplo, isso costuma acontecer na Coreia do Sul. E você acha que o sucesso tecnológico e em todas as áreas da Coreia do Sul é resultado do acaso? Você acha que a Samsung, a LG, a Kia e tantas outras grandes empresas de tecnologia são da Coreia do Sul por acaso? Não. É resultado de uma igreja que ora. Porque quando você vai na Coreia do Sul, 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, o povo já está lá na igreja para começar a oração. 4 horas da manhã, o povo já está lá, fazendo fila na igreja para poder orar. Porque se você não entrar na fila, você perde o seu lugar na igreja e perde o lugar na oração. Já pensou que bênção seria? Fila 4 horas da manhã na porta da igreja presbiteriana de Jaru para orar. E se você chegar atrasado, você não consegue entrar na igreja. Olha que coisa maravilhosa, não seria? No entanto, qual é a nossa prática? E não é só aqui não, em todas as igrejas presbiterianas e igrejas evangélicas e no cristianismo de uma forma geral. O pastor tem que implorar as pessoas para vir na reunião de oração. Para não dizer que isso não acontece aqui em Jaru isso não acontece. Eu fui numa outra igreja presbiteriana na semana passada, na reunião de oração, sabe quantas pessoas tinham? 8. 8 pessoas. Aí o pastor tem que praticamente implorar as pessoas para orar. E é essa mesma igreja que diz que nasceu de novo e que tem a natureza de Cristo. E a natureza de Cristo é uma natureza que buscava relacionamento com Deus em oração. Isso vira estatística. Olha aqui, ó, o evangelicalismo crescendo, mas também o islamismo, o hinduísmo, o cristianismo e o budismo. Próximo slide. O crescimento e o aparecimento do sul global. Olha que coisa interessante está acontecendo em missões. O verdadeiro cristianismo tem crescido em 300 milhões de clientes nos últimos 10 anos. Prestem atenção, 10 milhões na América do Norte e na Europa e 290 milhões nos países em desenvolvimento. Brasil, Nigéria, China e Índia. Perceberam? Qual é o nome desse slide? O nome desse slide é: a igreja está com um novo endereço. A igreja está mudando de endereço. Ela está saindo do hemisfério norte para o hemisfério sul e do lado ocidental do mundo para o lado oriental do mundo. É um fenômeno que a gente está vendo e vai ver cada vez com maior frequência acontecer. Isso é muito, muito interessante. Olha esse próximo gráfico aqui. Vai. Os novos rostos, as novas faces do cristianismo são essas aqui. O novo cristianismo, ele é escuro, ele tem cabelo liso, ele não é claro dos olhos azuis. Isso quer dizer que já não há mais um cristianismo verdadeiro. Entre aspas, Deus sempre preserva um remanescente fiel, mas não há mais um cristianismo verdadeiro e relevante nem na Europa e nem na América do Norte, e sim no lado do sul
global do mundo. Olha que coisa interessante, a transição da igreja do norte para o sul e do oeste para o leste. O número de cristãos na Europa e na América do Norte, em 1800, era 99%. 99 dos 100 cristãos no mundo estavam na Europa e na América do Norte em 1800. E só 1% estava no resto do mundo. América Latina, África e Ásia. Em 1900, o número era de 82% a 18%. Em 1979 aconteceu uma coisa incrível. Em 1979, tinha o mesmo número de cristãos percentualmente falando, tanto de um lado do mundo quanto de outro lado do mundo. Agora, em 2020, quando essa estatística foi atualizada, só há, de cada 100 crentes, 33 na América do Norte e Europa e 67 na América Latina e na Ásia. Interessante, né? Muito interessante essa estatística. Próximo slide. Existem mais seguidores de Cristo agora na China do que nos Estados Unidos. A tradução da Bíblia eu vou pular porque ele é longo e eu não quero perder muito tempo com essa parte da tradução da Bíblia. Mesmo porque eu já falei um pouco sobre o desafio que é a tradução da Bíblia nesses dias e como a IPB está focando na tradução da Bíblia. Olha que coisa interessante é esse gráfico, essa estatística. Uma evangelização sem precedentes na história da humanidade. Hoje, 65 milhões de homens, mulheres e crianças ouvem o Evangelho pela primeira vez a cada ano. 178 mil pessoas vão ouvir as boas novas hoje pela primeira vez na vida. E nos últimos 12 meses, 50 mil novas igrejas foram iniciadas. Uma evangelização sem precedentes. O filme Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, atinge hoje 7,5 bilhões de pessoas e mais de 95% da população mundial. O crescimento de missionários da América Latina, África e Ásia. A estimativa agora é a seguinte, é que os missionários serão enviados nos próximos 10 a 20 anos pelos seguintes países. Índia. A Índia vai ser o grande enviador de missionários na próxima década, enviando 40 mil missionários. Coreia. A Coreia do Sul vai ser a próxima grande enviadora de missionários na próxima década, enviando 25 mil missionários. A América Latina e o Brasil, entre a América Latina, vai enviar 21 mil missionários nos próximos 10 a 20 anos. E os chineses vão enviar 20 mil missionários. Os nigerianos vão enviar 15 mil missionários. Espetacular, né? E os filipinos vão enviar 10 mil missionários. Esse é o novo rosto da obra missionária mundial. Esse é o novo rosto da grande comissão. No que diz respeito aos judeus, eu gosto demais desse gráfico. Esse gráfico, esse slide, mostra que em Israel, desde 67, mais judeus receberam Jesus como Messias do que desde o ano 100 até agora. Por que você acha que os judeus estão se convertendo? Você acha realmente que isso é obra do acaso? Você acha que não tem nada da soberania de Deus nisso? Você acha que não tem nenhuma informação importante sobre o tempo da missão e o tempo do fim nisso? Para mim, Deus está mandando uma mensagem para a gente. A janela de salvação dos gentios está se fechando, porque o dia em que Israel se voltar para o Senhor, ele volta para o povo dele. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 9, 10 e 11. Se foi fácil para Deus
quebrar o ramo natural, que era Israel, e enxertar a oliveira brava, que somos nós, e a planta pegar, imagina o que Deus não pode fazer com o ramo natural. A volta de Israel ao Senhor. Então, deixa eu dizer uma coisa que eu falo em muitas escolas dominicais. Depois de passar quase 20 anos fora do Brasil, a gente voltou para um novo Brasil, eu e a Célia. Um Brasil que nós não conhecíamos. Um Brasil polarizado. Um Brasil tanto de esquerda quanto de direita, politicamente, em inúmeros aspectos. Mas quando as pessoas perguntam para mim, e agora, pastor, o que a gente faz? A gente ora por Israel ou a gente ora pela Palestina? Porque agora nós somos assim, né? A gente ora da seguinte maneira, a gente ora politicamente. Senhor, abençoa o meu lado, o lado A, e manda o lado B para o inferno. Senhor, abençoa o meu lado, o lado B, e manda o lado A para o inferno. É assim que a gente ora hoje em dia. No entanto, a gente vê em Cristo o equilíbrio. Você não vê Jesus nem de direita, nem de esquerda. Você vê Jesus pedindo pela vontade do Pai. O próprio texto acabou de mostrar mais uma vez o posicionamento de Jesus. E a nossa oração, ela não deve ser política. A nossa oração deve ser para que a vontade do Senhor seja feita. Seja dentro ou fora do nosso país. Seja o assunto a política nacional ou a política internacional, como o caso lá de Israel e o Hamas, Israel e a Palestina. Ora, tanto os da casa de Ismael, ou seja, os palestinos, quanto os da casa de Israel, ou seja, os judeus, precisam de Jesus. Não é verdade? A menos que você ache que a ONU vai conseguir bolar um plano de paz que seja duradouro. Se você realmente acredita nisso, aí tudo bem, você não precisa orar. Eu não acredito. Eu acredito que paz só pode ser alcançada com o coração nas mãos de quem? Cristo Jesus, o príncipe da paz. Então a gente ora pela vontade do Senhor. Senhor, para que mesmo nesse caos, mesmo nessa dor, tanto os judeus, quanto os árabes, tanto Israel, quanto a Palestina, tenham um encontro contigo. Conheçam o verdadeiro Deus, conheçam o caminho, a verdade e a vida, porque só tu pode oferecer paz aos corações dos homens. A gente não pode orar politicamente. A Bíblia nos ensina a não orar politicamente. O único partido que a gente toma, o único lado que a gente toma é o lado de Deus. Senhor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Glorifica o teu nome e traz os corações dos homens aos pés da cruz. E eu vou trabalhar para que isso aconteça, porque essa é a minha parte. Então, essa é uma questão delicada, mas que precisa do nosso posicionamento. E o nosso posicionamento não pode ser outro a não ser o posicionamento de Deus. E qual é o posicionamento de Deus? O posicionamento de Deus é missões. O evangelho para todos os povos. Ok? Pessoal, eu sou professor. E professor, vocês sabem como é que é. Ele dá a matéria e depois dá a prova. Então, ele vai embora, vai perguntando. Vocês já sabem que é a escola dominical. Enquanto ninguém levantar a mão e perguntar alguma coisa, eu vou embora. Ok? E depois tem prova. Prepara-se, caneta e lápis, caneta e borracha, ou lápis e borracha, porque depois tem prova. Mas brincadeira à parte, alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso que a gente está falando? Alguém quer fazer alguma consideração? Pastor, pode falar. Um detalhe, reverendo, sobre a questão de Israel, porque nós entendemos que Israel esteve sempre no plano redentor de Deus, até porque é o povo do qual veio o Messias, o Senhor Jesus. Escatologicamente falando, há um entendimento de que Israel e as demais nações hoje são todas iguais. Paulo fala em Romanos a respeito da salvação do remanescente de Israel. Então, qual que é a sua visão em relação a essa questão? Israel está hoje ainda num plano especial de Deus,
O Israel hoje é uma nação como qualquer outra nação, que precisa, os judeus também, como todos os outros povos, ouvir o evangelho para a salvação. Qual que a sua opinião a respeito disso? Israel é uma nação especial ainda no plano de Deus, ou ela é uma nação igual às outras nações do mundo? Boa pergunta, pastor. As duas. Eu acredito exatamente nos dois. É uma nação como todas as outras e tem também um quê de especialidade. Porque eu não consigo descartar a soberania de Deus de tudo o que está acontecendo. Eu não posso acreditar num mundo regido por sorte, azar e coincidência. Eu leio as Escrituras desde que eu entreguei a minha vida a Cristo aos 14 anos de idade, lá na primeira presbiteriana de Honório Gurgel. E eu estou convencido pelas Sagradas Escrituras que não há espaço para sorte, coincidência, azar, e sim para a soberania e providência. Eu acredito num Deus providente e que, mesmo que não sejamos capazes de retraçar os caminhos de Deus, entender, compreender, investigar, estudar, Deus ainda continua agindo soberanamente na história da humanidade. Isso quer dizer também na história do povo de Israel. Então, para mim, se aplica aos dois. Há um quê de especialidade, né? E há um quê de normalidade. Enquanto uma nação como qualquer outra, como o Líbano lá do lado, os judeus também precisam de Jesus. O pastor está dizendo mesmo porque Israel é a nação mais antiga e mais preservada da história. É mais por caminhar dessa compreensão de que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias e que nada escapa ao controle de Deus. Porque se eu admitir que alguma coisa escape, eu vou começar a ter dificuldades para ler a Bíblia. O Deus que eu conheço das Sagradas Escrituras controla os átomos do universo. Vamos lá então? Olha só, características positivas em missões globais. O que nós vimos? Nós vimos que tem havido um crescimento notável do cristianismo, o aparecimento do sul global, a transição da igreja do oeste, a aceleração da tradução da Bíblia, o evangelismo sem precedentes, o impacto do filme Jesus de Lucas e o aumento do envio de missionários do oeste. Agora, só para fechar, eu quero mostrar para vocês o povo messiânico judeu, e só para fechar eu quero mostrar para vocês o seguinte: o que não está dando certo em missões, ou seja, os aspectos negativos, só para você ficar atualizado. A perseguição contra os cristãos nunca foi tão grande na história da humanidade. Olha que coisa interessante, mais cristãos foram martirizados agora do que em todos os 2 milênios. Mais cristãos foram martirizados agora do que a soma de todos eles nos últimos 2 milênios. E você achava que Nero é quem era realmente mau e cruel, não é verdade? E ele era. Ele costumava pegar os cristãos, espetar na vara, molhar o corpo espetado na vara no piche e pendurar o poste só para acender a cidade de Roma, com os corpos dos cristãos pegando fogo e servindo de bucha. Mas, se formos avaliar em termos de dados estatísticos, os cristãos estão sendo mais perseguidos agora, nesse mundo civilizado que nós estamos vivendo, do que nos 19 séculos anteriores. Aproximadamente 200 milhões de cristãos em 60 países sofrem perseguição. Sabe o que esse slide diz para nós? Que nós estamos tendo sorte. Mas o senhor não acabou de dizer que não existe sorte? É verdade, eu acabei de dizer que não existe sorte. Se existisse, eu mesmo jogava na loteria. Mas como não existe, então vamos refrasear. Nós estamos sendo preservados por Deus. Por enquanto. Por enquanto. Então vamos ver até quando isso dura. Mesmo porque
quando houver uma perseguição desse tipo aqui na nossa realidade, isso vai servir para purificar a igreja. Sabe por quê? Todo mundo que está levando Deus a sério vai ficar. E todo mundo que não está levando Deus a sério vai sair. Vamos lá. São, ao todo, aproximadamente 1 em cada 10 cristãos sofrem perseguição. E hoje, no dia de hoje, 480 dos nossos irmãos vão morrer por causa de Cristo. Olha que coisa incrível. Você vai vir para o culto à noite, depois vai voltar para casa, vai arrumar a caminha para dormir, vai dormir e amanhã vai acordar para viver um novo dia na sua vida. Mas 480 dos nossos irmãos não mais terão uma segunda-feira. Incrível, né? Como Deus tem sido bondoso, gracioso e misericordioso conosco. Há um declínio claro no trabalho missionário ocidental, isso é fato. As estatísticas mostram que os missionários do Ocidente estão cada vez mais raros, né? E, por último, nós temos um desequilíbrio no envio missionário. Qual é o percentual de missionários trabalhando entre os não alcançados pelo Evangelho? Só 1 em cada 10 missionários trabalham entre os povos não alcançados pelo Evangelho. Só 1 em cada 10 missionários. E isso serve para o aprendizado da igreja. Quando apareceu um missionário da igreja aqui dizendo assim: olha, irmãos, eu quero pedir ajuda da igreja presbiteriana de Jaru para pregar o Evangelho lá em Beverly Hills. E aí eu vou precisar de uma soma considerável de dinheiro para comprar uma limusine, inclusive, para visitar o Stallone, esse povo todo, para poder evangelizá-los. Qual deve ser a sua resposta? É que o foco da igreja deve estar entre os não alcançados pelo Evangelho. Porque só 1 em cada 10 missionários trabalha lá entre os não alcançados. E aí vem a parte realmente interessante. De cada R$1, que são 100 centavos, sabe quanto vai para o sustento missionário no plantio de igrejas entre os não alcançados? Menos de 1 centavo. Ou seja, a 100ª parte. Se dinheiro para missões já é difícil, imagina dinheiro para missões entre os não alcançados pelo Evangelho. Então, quando aparecer alguém aqui na igreja e desafiar a igreja, pedir ajuda da igreja para pregar o Evangelho entre ou os alcançados, ou os menos alcançados, ou os não alcançados, lembrem-se dessa estatística. E lembrem-se de uma outra estatística também muito importante. Nós, inclusive, a Igreja Evangélica Brasileira gasta mais dinheiro com bala e salgadinho do que com a obra missionária. A Igreja Evangélica Brasileira gasta mais com pizza e refrigerante do que com a obra missionária. E aí, como é que a gente quer dizer que entende o coração de Deus e que partilha do coração de Deus, se missões não é uma prioridade financeira para nós? Então, missões precisa ser prioridade para nós em termos espirituais, através da oração, em termos financeiros, através das nossas ofertas missionárias, e em termos vocacionais, através da nossa capacidade de entregar a nossa vida para ir aos confins pregar o Evangelho, ou para eleger alguém que vá até os confins da terra pregar o Evangelho lá em nosso lugar. Então, os desafios da tarefa não acabada são a Europa e a América pós-cristã, o crescimento do islamismo radical e fundamentalista. Isso é um fato, viu? Não é porque eu não falei por falta de tempo ou alguma coisa assim que não está acontecendo. Só no Brasil o Islã está crescendo 14% ao ano. A prova disso é que o pastor lá em João Pessoa, na Paraíba,
40 anos de ministério, plantou mais de 20 igrejas, converteu ao Islã. Depois você vai lá e bota na internet e você vai ver ele dizendo, no YouTube, na televisão, no rádio, na entrevista, eu achava que conhecia o caminho, a verdade e a vida. Mas agora eu sei que eu estava errado. Agora eu sei a verdade. Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. O problema disso é que isso não só é o credo islâmico, La ilaha illallah wal Muhammad Rasul Allah, não há Deus como Deus e Maomé é o seu profeta. Isso não é só um credo islâmico, mas isso é uma maneira de dizer que Jesus não é nada menos do que um profeta menor do que o profeta Maomé, que deve ser respeitado sim, mas como um profeta menor do que o profeta Maomé. E essa ideia está pegando no Brasil. As pessoas estão se convertendo. Então, se algum dia vocês quiserem um curso de islamismo, pode me chamar, que eu volto com alegria, com prazer. A gente marca uma semana, um curso de islamismo, para a gente entender como é que funciona a lógica islâmica, a teologia islâmica, a fé islâmica, o entendimento islâmico a respeito das coisas, e a gente procura entender por que é que ele está crescendo também no Brasil. Já são 1,8 bilhão de muçulmanos no mundo, e de acordo com as minhas contas, o islamismo já é a maior religião do mundo. Já é a maior religião do mundo. Sabe por quê? Porque Alá diz que deu o mundo aos muçulmanos como uma grande mesquita. E eles acreditam. Jesus diz, ide fazer discípulo de todas as nações. E a gente não só não acredita, como também desobedece. Grande diferença, né? Vamos lá. Crescimento da resistência política em todos os países, principalmente na África do Norte e Ásia, e 86% dos hindus, muçulmanos e budistas não conhecem um cristão. De cada 100 pessoas na religião hindu, na religião muçulmana e na religião budista, 86 dessas pessoas nunca conheceram alguém como eu e você. Nunca conversaram com um cristão para saber o que é que eles pensam a respeito de Jesus, ou como Jesus impacta a nossa vida e a nossa espiritualidade. E ainda há 7.400 povos não alcançados, dos quais centenas desses 7.400 estão, pasmem, aonde? No Brasil, na floresta amazônica, aqui ao ladinho de vocês. E ainda não alcançados, intocados pelo Evangelho. Por isso, nós precisamos levar em consideração todos esses aspectos. Eu vou deixar essas estatísticas com o Conselho Missionário, aqui é um resumo dessa aula, né? Eu vou deixar essas estatísticas com o Conselho Missionário para quem quiser ter acesso a essas informações. E aí a gente tem essa passagem de João, capítulo 4, verso 35, aonde se diz, Jesus diz, não digam, ainda há 4 meses e então virá. Eu, na verdade, vos digo, levantem os olhos e vejam, os campos estão brancos para a colheita. E estão mesmo, viu gente? Estão brancos para a colheita. Informações sobre o Projeto Gaio, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre isso hoje à noite. Então, antes da gente terminar, eu tenho que franquear a palavra. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Pode falar. Quer falar? Não. Vai. Você poderia falar para nós quais são os principais povos não alcançados em termos de Brasil e em termos de mundo? Eles estão divididos num mundo de nações étnicas, ok? Não dá para dizer, eu pelo menos não sei dizer numericamente quais são esses povos em termos numéricos, mas eu posso conseguir essas informações. E eu tenho quase certeza que serão tribos indígenas com
o Conselho das Igrejas Evangélicas Indígenas, que é um dos órgãos filiados à Associação de Missões Transculturais do Brasil. Eu não tenho essa informação aqui agora. Agora, no resto do mundo, em primeiro lugar, são os muçulmanos, com 1,8 bilhão de pessoas. Depois são os hindus, com 1,5. E aí nós já temos em torno de 3,3 bilhões de habitantes do mundo. A China, um grande desafio, sendo que a China tem ou as religiões tradicionais ou a não religiosidade chinesa, como consequência do comunismo chinês. E aí nós temos os grupos menores, como, por exemplo, os panteísmos asiáticos, né, as religiões panteísticas asiáticas, como o budismo, o shintoísmo, o confucionismo e assim por diante. À noite eu vou trazer um vídeo institucional da APMT e a gente vai passar, porque fica melhor para ver, de dia fica difícil para ver, e aí a gente fala um pouco da perspectiva da IPB, APMT, quem são esses grupos majoritários que precisam ser alcançados pelo Evangelho no mundo todo. Ok? Respondeu? Pode falar, meu irmão. Pastor, quando o senhor disse que os próximos missionários virão do Oriente e não do Ocidente, a gente imagina que no Oriente, no Ocidente, há uma liberdade, onde que as pessoas vão com liberdade, aquela liberdade da Europa e dos Estados Unidos. Esses missionários vindos do Oriente, eles serão respeitados? Excelente observação. Muito boa, pensamento estratégico. Não. E serão muito mais perseguidos do que os missionários dos países, oriundos dos países poderosos, né? Porque não serão respeitados, terão muitas dificuldades e limitações por terem vindo da Nigéria, do Brasil, da Índia, da China. Então, nós teremos toda uma série de novos desafios que complicarão ainda mais a tarefa da grande comissão para os próximos anos, para as próximas décadas. Mas muito boa a sua observação, viu? Ou seja, quando estava fácil e podíamos ter aproveitado a oportunidade, não aproveitamos. Agora vamos precisar nos esforçar para aproveitar as poucas oportunidades quando tudo estiver muito, mas muito mais difícil do que outrora. É isso aí. Olha só, uma estatística para ilustrar isso que você estava falando. A igreja maior do mundo árabe hoje é a igreja presbiteriana egípcia, que mesmo debaixo de chicote mesmo, porque a galera lá, a alegria da galera não cristã, né, é acordar de manhã, tacar fogo na igreja, incendiar a igreja, pichar a igreja, atirar na igreja, jogar fumaça com cocô na igreja, bloquear a rua da igreja para as pessoas não irem para a igreja. Eu estou falando da igreja presbiteriana egípcia. Para bloquear com lixo, queimando e fedendo para ninguém conseguir ir na igreja. Mesmo assim, as estatísticas mostram que a igreja presbiteriana egípcia tem em torno de 500 mil de membros. Na IPB, as melhores estatísticas dizem que nós somos 650 mil presbiterianos no Brasil. As piores. As melhores dizem que somos 1 milhão de presbiterianos no Brasil. Seja com 650 ou com 1 milhão, isso quer dizer que nós, com toda a liberdade que temos, estamos aproveitando muito mal a nossa liberdade. Porque eles, com toda aquela dificuldade, têm 500 mil de membros. E isso é uma coisa interessante, né? Porque às vezes a gente até tem um bom sistema, uma boa doutrina, como na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a gente se acomoda. Quando outros grupos que não têm um bom sistema, uma boa doutrina, uma fé reformada, bíblica, eles trabalham e crescem, que é o caso dos Testemunhos de Jeová, dos Mormons, dos Adventistas do Sétimo Dia, e muitas vezes eu fico me perguntando,
por que será que o pessoal que faz as coisas erradas, eles são tão dedicados a fazer e a proclamar as ideias erradas, e nós, que procuramos fazer as coisas certas, somos tão acomodados e tão relaxados no que diz respeito à proclamação dessas verdades? Você já parou para pensar que muitas vezes, as pessoas têm o maior orgulho de pertencer a uma seita, a uma religiosidade minoritária? E já parou para perceber quantas vezes a gente não veste a camisa? É difícil você ver alguém vestindo a camisa da IPB, por exemplo. Não, eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essas coisas aí, unção da baiana, que a pessoa fica rodando na igreja igual peão, unção da largatixa, que a pessoa fica colada na parede. Não, na minha igreja não tem nada disso não, porque eu faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, e lá tem Bíblia. Os pastores dessas outras igrejas aí, as estatísticas dizem, sabe de quanto é o tempo de formação teológica de um pastor do Sul Global? Chuta, vamos lá, rapidinho, para a gente caminhar. 6 meses, até que você foi quase certeiro, viu? Porque o pessoal começa com 10 anos, 5 anos, aí eu vou dizendo menos, mas é menos. 2 meses e meio, o tempo de formação teológica de um pastor do Sul Global é de 2 meses e meio. O cara passa 2 meses e meio no seminário para vir para cá, e ensinar a igreja. É por isso que tem tanto pastor oferecendo lixo para a igreja, oferecendo podridão para a igreja, oferecendo veneno para a igreja. Em 2 meses e meio, reverendo, dá para fazer o que no seminário? O nosso seminário presbiteriano é de 5 anos. Dá para fazer o quê? Só preparar o cronograma de matéria só. Dá para preparar o cronograma, mas não dá nem para fazer matéria de introdução ao Novo Testamento. Então, a gente deveria louvar a Deus, porque quando o reverendo Luiz Carlos sobe aqui para pregar o Evangelho, ele sobe preparado e no temor do Senhor, sabendo que ele vai ser cobrado por Deus, por tudo aquilo que ele oferece a você. E ele oferece a melhor alimentação possível, banquete de manjares, em comparação com o que tem sido ensinado aí. Eu não tenho nem coragem de dizer as coisas que eu ouço andando por esse Brasil, por esse mundo afora. É banquete, e muitas vezes a gente está se comportando daquela maneira. Criança rica, mimada, sabe como é que é? Ah, não quero não. Tem muito, tem com facilidade, tem com abundância, tem à vontade. Ah, não quero não, hoje eu não vou para a igreja não, estou cansado, está na hora do jogo, está na hora da novela, está na hora de dormir. Eu passei a semana toda trabalhando ou estudando, agora eu vou deixar de ir no culto porque eu quero dormir. Percebeu como nós somos? Enquanto outras igrejas que não têm esse preparo, que não têm esse zelo doutrinário, que não têm essa capacidade de se manter apegada às Sagradas Escrituras, as pessoas sentem um maior orgulho da igreja delas. E às vezes eu vejo muito pouco orgulho na Igreja Presbiteriana do Brasil, nos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu gostaria de ver mais gente na IPB dizendo: eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, é a minha igreja. Foi lá que Deus me plantou e de lá não saio de jeito nenhum. Deus me livre sair da minha igreja. Deus me livre sair da minha igreja presbiteriana de Jaru para ir para uma dessas igrejas acéfalas, onde o pastor pode falar qualquer abobrinha no púlpito e todo mundo é obrigado a aceitar. O resultado é zorra, é caos, é bagunça. A igreja virou circo, a igreja virou teatro, o culto virou um espetáculo. E a gente simplesmente não valoriza o que a gente tem. A gente deveria parar mais para refletir
e agradecer a Deus pelo que a gente tem e valorizar mais o que a gente tem. Quem sabe, na próxima reunião de oração, não vai ter fila na igreja. No próximo reunião de estudo bíblico, não vai ter fila na igreja. Vamos ver se a gente entende ou não aquilo que Deus está falando com a gente. Pode perguntar, minha irmã. E assim, pastor, além desse comportamento mimado, parece que, entre aspas, parece que a gente não acredita nessa perseguição atual, parece que isso não infiltra no nosso coração, que a gente ouve na hora, fica até, assim, assombrado, mas passou um dia, a gente volta à nossa normalidade medíocre. É absolutamente verdade. Nós estamos nos tornando cauterizados às verdades eternas. A gente ouve e, talvez, antes mesmo de passar da porta da igreja, a gente já esqueceu do que ouviu. É por isso que eu questiono se a gente realmente nasceu de novo. Porque quem nasce de novo retém os princípios e os valores do Evangelho. E em retendo, vive em retidão. Vive esses valores e princípios. Agora, não tenha dúvida. O que Deus quer é que você viva uma fé verdadeira. E o que o diabo quer é que você seja um religioso. E ele vai trabalhar para que você seja o melhor religioso que você puder ser. Foi esse o criticismo de Jesus quando ele esteve aqui. Ele fala para Israel: nós nunca quisemos que Israel fosse uma nação religiosa. Nós queríamos que Israel tivesse comunhão. E em tendo comunhão, fosse luz para os povos. Missões. Em tendo comunhão com Deus, fosse luz para os povos. E aí, complementando o que a irmã está dizendo, eu fico pensando, o que é que precisa nos acontecer para que a gente acorde? A impressão que eu tenho é só uma tragédia. Quando nós formos privados desse direito, aí sim, é a mesma coisa que a gente faz. A nossa natureza humana ela é tão safada que a gente, quando tem o nosso papai, a nossa mamãe junto, né, não valoriza, não liga, né? Mas aí quando perde, meu pai, minha mãe. Só quando perde. Nós somos assim, a gente só valoriza as coisas quando perde. E aí a impressão que eu tenho é, será que Deus vai ter que deixar a gente perder esse privilégio e essa oportunidade para aí sim a gente valorizar, para aí sim a gente acordar, vai ter que sacudir-nos através de uma tragédia, uma perseguição, uma coisa pior do que as coisas que já estão acontecendo por causa dessa nossa natureza? Aonde está a nossa capacidade de ouvir e de obedecer? E se você está se perguntando como é que eu faço para evitar que essas coisas aconteçam e para andar no caminho correto, eu tenho a resposta. Apareça na próxima reunião de oração. Porque tudo começa com a oração. Quando o pastor Luiz Carlos chamar para a oração, seja o primeiro a estar aqui. Chega antes da hora. Porque se Jesus, que era Jesus, Deus encarnado, tinha vida de oração para continuar de pé, você acha que vai continuar de pé sem ter uma vida de oração? Sem ter uma devoção? Sem ter uma piedade, uma vida de piedade, uma vida relevante? Não vai. Não vai. Que o Senhor nos ajude e nos capacite. Pessoal, alguma pergunta a mais?